Eu saúdo a todos com a paz do Eterno. Quero ler o comentário, o significado do capítulo 2 de Levítico, que vai falar a respeito de sal, com todas referências bíblicas. O significado é assim: os judeus tinham nas praias do Mar Morto uma inegostável uma provisão de sal. Era uma quantidade maior de sal na extremidade meridional do mesmo mar havia uma montanha de sal, como 8 quilômetros de comprimento. Estava ao pé aos poços de sal, que se refere Safonia capítulo 2, versículo 9. Nós vamos conferir lá. Portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor dos Exércitos, o Eterno de Israel, Moabe será como Sodoma e os filhos de Amon como Gomorra, campo de ortiga, poço de sal, e assolação perpétua, o resto do meu povo saqueará, e o restante do meu povo possuirá. Ali falou sobre de sal. Vamos continuar o significado do capítulo 2 de Levítico. E o vale do sal, lá em 2 Samuel, capítulo 8, versículo 13. Está escrito assim: também Davi ganhou o nome, voltando ele de ferir o Ciro no Vale do Sal, a saber, a 18.000. Falou também a respeito de sal. Vamos continuar ali o significado do capítulo 2 de Levítico. Os fenícios obtinham o sal do mar Mediterrâneo. Pela evaporação, o sal usado pelos antigos era o salgema, e o dos lagos de água salgada, este era impuro, a parte exterior sem sabor. Alusão. No Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 13, nós vamos conferir lá. Está escrito assim, o contexto da palavra: os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. O versículo 13: vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, como que se há de salgar? É uma pergunta. Para que nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Falou também a respeito de sal, continuando o significado do capítulo 2 de Levítico. E é esta espécie de sal que muitas vezes tinha de ser lançado fora, como coisa inútil. Os orientais têm por costume de retificar as suas promessas por meio de presente de sal. Ele é o emblema da preservação e por isso é também da constância, fidelidade. É uma sagrada
garantia de hospitalidade, que nunca aquela gente se atravia a quebrar preferindo dar guarida a criminosos, a ter de entregá-los à justiça, logo que eles têm comido do seu sal. Mesmo os beduínos que andam roubando no deserto, respeita aquele que procurou o abrigo da sua tenda, tendo ele sido antes oferecido, na verdade, o sal da amizade pelo preceito de que toda oferta de manjares devia ser salgado com sal. No livro de Levítico, capítulo 2, versículo 13. Nós podemos conferir lá para ver como é que está lá. Toda a oferta dos teus manjares salgará com sal, não deixará faltar a tua oferta de manjares, o sal do concerto do teu eterno. Em toda a tua oferta oferecerás sal. Conferiu lá? Falou de sal também. Vamos nós continuar o capítulo 2 de Levítico. O significado. E foi estabelecida aliança perpétua de sal entre o Eterno e o seu povo. Lá no livro de Número, capítulo 18, versículo 19, nós vamos conferir lá também, para ver se vai falar de sal. Vamos conferir lá. Todas as ofertas alçadas das santidade que os filhos de Israel ofereceram ao Senhor, tem dado a ti, teus filhos, as tuas filhas contigo, por estatuto perpétuo, concerto perpétuo de sal perante o Senhor. É para ti e para a tua semente contigo. Lá também falou a aliança do sal. Vamos continuar. Lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 13, versículo 5, nós vamos conferir lá também se vai falar de sal. Porventura, não vos convém saber que o Senhor eterno de Israel deu para sempre a Davi a soberania sobre Israel, ele e seus filhos, por um concerto de sal. Falou também lá de sal, uma aliança de sal. Vamos continuar com sal. No capítulo 2 de Levítico. Parece haver em Mateus capítulo 13, capítulo 5 e versículo 13, vai falar também de sal. Vamos conferir lá. Contexto da palavra. Os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. Versículo 13. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? É uma pergunta. Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Falou mais uma vez a respeito de sal. Vamos continuar o significado do capítulo 2 de Levítico. No Evangelho de Marcos, de São Marcos, do capítulo 9, versículo 50, lá também vou ver se vai falar de sal lá. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insulso, com que adubarei? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Também falou de sal ali. Vamos continuar com o capítulo 20, o
capítulo 2 de Levítico. Lá no livro de Colossenses, capítulo 4, versículo 6, vamos lá ver se vai falar de Saulo também. Vamos lá. O capítulo 4 de Colossenses, capítulo 6, versículo 6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibas como vos convém responder a cada um. Aqui também falou de sal, aqui no capítulo 4 de Colossenses e no versículo 6. Vamos continuar com o significado do capítulo 2 de Levítico. É uma referência às suas qualidades de dar sabor e de preservar as coisas. O sal nos vegetais produz um efeito de queimação. Vamos lá para o livro de Deuteronômio. Lá no livro de Deuteronômio, capítulo 29, versículo 23. Vamos ver se vai falar de sal. Toda a sua terra abrasada com enxofre e sal, de sorte que não será semeada e nada produzirá, nem nela crescerá erva alguma, assim como foi a destruição de Sodoma e Gomorra, de Adimá e de Zeboim, que o Senhor destruiu na sua ira, no seu furor. Conferiu lá? Falou a respeito de sal. Vamos continuar com o significado do capítulo 2 de Levítico. E assim se explica a esterilidade das praias do Mar Morto, a terra salgada de que fala Jeremias, capítulo 17, versículo 6. Vamos conferir lá em Jeremias, capítulo 17, versículo 6, para ver se vai falar de sal. Porque será como a tamangueira no deserto, e não sentirá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada, inabalável. Tá vendo? Falou de sal aqui. Vamos continuar com o significado do capítulo 2 de Levítico. É o mesmo que os lugares secos do deserto, significando regiões improdutivas. Vamos lá para o livro de Jó, capítulo 39, versículo 6, para ver o que vai responder lá. Jó, livro de Jó, capítulo 39, versículo 6. Vamos ver se vai falar lá de sal. Ao qual dei o ermo por causa a terra salgada por moradas. Vamos ler de novo. No capítulo 39 de Jó, versículo 6. Ao qual dei o ermo por causa a terra salgada por moradas. Viu? Falou de sal lá também. Vamos continuar com o significado lá em Salmo de número 107, do verso 34. Vamos lá para ver se vai falar de sal lá. A terra frutífera em terreno salgado, pela maldade dos que nela habitam. Tá vendo? Falou de sal aqui também. Vamos continuar com o significado do capítulo 2 de Levítico. Lá no livro de Ezequiel, vamos ver lá no livro de Ezequiel se vai falar de sal lá.
do capítulo 47 e do versículo 11. Mas os seus charcos, os seus lamaceiros, não sararão, serão deixados para sal. Vamos ler de novo o versículo 11 do capítulo 47 de Ezequiel. Mas os seus charcos, os seus lamaceiros, não sararão, serão deixados para sal. Falou mais uma vez de sal aqui. Vamos lá para o livro de Safonia. O que lá em Safonia vai falar lá? Se vai falar também a respeito de sal. No capítulo 2, versículo 9. Portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor dos Exércitos, o Eterno de Israel, Moabe será como Sodoma e os filhos de Amon como Gomorra, campo de ortiga e poço de sal, e a solução perpétua. O resto do meu povo saqueará, e o restante do meu povo possuirá. Falou aqui também de sal, no capítulo 2 de Safonia, no versículo 9. Vamos continuar com o significado do capítulo 2 de Levítico. Esta razão havia na antiguidade, o costume de espalhar sal nas ruas de uma cidade inimiga, quando conquistada como sinal de perpétua desolação. Vamos lá no livro de Juízes, no capítulo 9, o versículo 45, para ver se vai falar de sal. Abimeleque pelejou contra a cidade de todo aquele dia, e tomou a cidade e matou o povo que nela havia. E asolou a cidade e semeou sal. Ele semeou dentro daquela cidade todinha de sal. Isso aí foi o significado de Levítico, do capítulo 2, do capítulo 2 de Levítico, do versículo 1 até o versículo 16. É o significado lá, o que significa o capítulo 2 de Levítico. Fica todo com a paz do Eterno, que o Eterno de Abraão, Isaque e Jacó abençoe todos nós com saúde. Até o próximo significado, até o próximo vídeo, se o Eterno nos permitir, se for da vontade dele, se ele quiser. A gente acabou de ler no capítulo 2 de Levítico o significado com toda a referência, tá bom? Fica todos com a paz. Suco maravilhoso, abençoado.